Olá, boa noite queridos amigos, sejam bem-vindos para mais uma live do perfil Reflexões.Aloísio. Clara, boa noite querida, seja bem-vinda. Estamos iniciando. Flavinha, boa noite. Morgana, boa noite, você também. Eu também cheguei, boa noite para mim. Maslova, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu vou mandar os aviõezinhos aqui. Carol, boa noite, querida. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou mandando os aviõezinhos aqui. E vou... Rodrigues, boa noite. Seja bem-vindo também você. E... Flavinha, não tive a oportunidade de assistir a sua live, que eu estava numa palestra lá em Américo Brasilense. E aí a gente ficou conversando um pouco, que eles estão retornando às atividades semana que vem. Hoje foi a última palestra virtual que eles fizeram. Então nós fizemos hoje o encerramento lá das lives das palestras virtuais. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Então, Andréia, boa noite. Nós fizemos o encerramento lá das lives. Eu até sugeri ao Fabiano para que ele continue. Tá sem som? Será? Depois vocês me falam que... Deixa eu ver se está sem som aqui. Não, para mim está funcionando com som, sim. Ah, a Flavinha fez merchan para mim. Obrigado, Flavinha. Merchan da Flavinha, meu Deus do céu, é fantástico. Essa amiga espírita, daqui a pouco ela vai montar uma rede, vai fazer uma competição com o Zé Aparecido. Rede Amiga Espírita. Brincadeira, hein, Flavinha? Brincadeira, querida. Bom, tá bom. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. João Carlos, a Cláudia estava conosco lá assistindo a palestra. Gratidão. O som é bom, hein? O som é bom. O som está normal. Opa, deixa eu jogar a luz aqui, né? Que nem eu falei, né? Que brilha a vossa luz. Tem estrutura não. Flavinha está agora de visual novo, agora ficou chique. E falar em Flavinha aí, o Marquinho também estava lá com a gente. O João Carlos perdeu hora, João Carlos. Ei, João Carlos. Não vai perder hora amanhã, hein, João Carlos? Amanhã, João Carlos, Flavinha, a Rô e também o Anderson voltando no Encontro Espírita. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. 21h pelo Encontro Espírita amanhã. Will, seja bem-vindo. Estamos estudando, né, o livro O Homem Integral e o projeto chama O Ser Integral. É alguma coisa do Ser Integral que esqueci agora o nome. Mas acho que é analisando, estudando o Ser Integral. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Então estávamos lá em Américo Brasilense e fizemos uma palestra com o tema Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados. E esta mensagem foi muito boa, gostei bastante também. Ana, eu te mando o link depois, eu já subi no meu canal do YouTube. Aqueles que quiserem assistir, fica mais fácil. Toda vez que eu faço uma palestra, eu sempre subo a palestra no canal do YouTube para ficar mais fácil para as pessoas acompanharem. E foi bem legal, gostei bastante também. Simone, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. E hoje nós vamos ver se nós vamos... Opa, aqui, agora vai. Publiquei e fixei, prontinho. Então, mas hoje nós vamos falar de ponderações. Ponderações, e eu pergunto a vocês, né? Nós somos ponderados? As nossas atitudes são tomadas com base em equilíbrio, razoabilidade. A gente se coloca no lugar do outro para ver se a gente está tendo a mesma postura que a gente teria, né? Se colocando no lugar do outro, a gente tomaria a mesma atitude. Que é muito fácil, né? Julgar o outro sem estar na pele do outro.
sem calçar o sapato dele, sem ter a convivência que a gente tem com ele, né? Então, ser ponderado é uma, como é que fala? É uma meta a ser cumprida por cada um de nós, né? O Denise, boa noite, seja bem-vinda. Flavinha, depende da situação do nosso equilíbrio no momento, com certeza. A Clara dizendo, nem sempre. Martiele, boa noite. Realmente, gente, eu posso dizer para vocês, muitas vezes eu tomo algumas atitudes, falo alguma coisa meio, né, e aí a gente se arrepende. Então, eu falo até a tomar algumas decisões importantes de vida. A gente tem que fazer umas referências, umas análises, pensar nos prós e contras, né? São sempre interessantes. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. É sempre interessante a gente pensar e refletir antes de agir, porque senão a gente pode ter arrependimentos. A Cláudia, um beijo para o nosso Everton, viu? A Flavinha dizendo quase sempre. Eu quase nunca, viu? É raro. Bom, mas vamos ver o que ele nos reserva em ponderações. Qual a visão do Jerônimo? Eu estava falando de uma ótica, né? Agora vamos ver o que ele fala pela ótica dele. Sê para teu irmão tão bom e tão sincero quanto desejarias que ele fosse para ti. Sejam as tuas palavras sementes de luz que, ao caírem no solo dos corações, façam florir a paz, a esperança e a fé. Retira o ódio do teu coração, porque este sentimento é um veneno a corroer-te a alma. Recorda-te de que a felicidade não mora além das estrelas, nem reside nos cofres abarrotados de ouro. Seu endereço exato é a consciência tranquila pelos deveres retamente executados. Cessa toda lamentação suscetível de despertar contra ti a antipatia dos outros. Toda pessoa que muito reclama da existência denota nada ter feito de bom em prol da vida e da humanidade. Se sabes que Deus é justo, então por que achas que a vida difícil, se achas a vida difícil e a cruz pesada? Todo aquele que foge à verdade por temor à responsabilidade está criando para si mesmo um embaraço maior, porque Deus não muda as suas leis por causa dos nossos caprichos. Pergunta a ti mesmo, que estou fazendo de bom, de útil, que me coloque acima dos animais? Ixi, aí já jogou pesado, né? O Everton está mandando um beijo de luz para todos os amigos. O Everton é um querido no nosso coração, que vai fazer aniversário mês que vem, dia 24 de novembro. E este mês tem uma outra pessoa que está aniversariando também, né? A nossa querida Martiele, faz aniversário no dia 30 de outubro. Vai ter uma mega evento lá, a cidade inteira vai ser fechada para a comemoração do aniversário da Martiele. Vai ter mais de 10 mil pessoas só na festa da Martiele. Anderson, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. Anderson, que vai estar retornando no Encontro Espírita a partir de amanhã. Babi também chegou aí para dar o seu boa noite. E daqui a pouco a Babi fala, oi gente, estou indo mimi. Mas a Babi acorda muito cedo, então a gente permite que ela vai dormir. Anderson, que bom que você está voltando, viu? Que bom que você está voltando. Mas vamos lá, vamos reanalisar esse texto aqui que é muito profundo e cai como uma luva para cada um de nós. O texto, então, intitulado Ponderações, Jerônimo vai trazer algumas reflexões que a gente coloca. A Flavinha mesmo diz, né, que Jerônimo, os textos dele, as mensagens dele são muito oportunas. Ó, o Marquinhos está falando que vão de excursão. Wilton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite com Jesus, meu querido, seja bem-vindo. O Wilton está todo de rosa agora em homenagem ao Outubro Rosa.
Olha só a ideia só, eu jogando ideia lá. Todo mundo já comprando passagem para Dores de Campos. No aniversário da Martielli. Olha só, hein? Que loucura. Mas nós estamos programando ainda mais para frente, né? Mais para frente nós estamos pensando sim em fazer uma viagem, uma excursão até Uberaba, tá? A Babi está pedindo prece para o Centro Espírita Irmã Gertrudes e o Taperinha, que estão passando por momentos difíceis, precisando de força para passar por essa fase. Vamos então vibrar pelo Centro, né, Irmã Gertrudes e o Taperinha de Jesus, tá bom? E vamos orar também para Joinville, que a Clara estava dizendo que está chovendo muito lá, então precisamos rogar a espiritualidade que possa diminuir um pouco a chuva de lá, né, Clara? Bom, vamos então. Qual que é a primeira ponderação que ele passa para nós? Ser para o teu irmão tão bom e tão sincero quanto desejarias que ele fosse para você. Tá? Então, sermos sinceros é muito importante. Lembrando sempre de uma fala que eu trago sempre aqui. Não utilizarmos do sincericídio, que excesso de franqueza, excesso de sinceridade é falta de caridade, falta de educação. Mas veja bem como que ele coloca, seja para o teu irmão tão bom, fala de bondade e sincero, quanto desejarias que ele fosse para você. Que ele fosse para você. Então, que a gente deseje para o outro aquilo que a gente deseja para a gente. Então, ser bom para o outro, independentemente do outro ser bom para nós. Mas que a gente faça, né? Que a gente faça para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. E ele vai dizer também na sequência, né? Sejam as tuas palavras sementes de luz, que ao caírem no solo dos corações façam florir a paz, a esperança e a fé. Então as nossas palavras, elas têm que vir recheadas de paz, de esperança, porque muitos corações estão aflitos, muitos corações estão desesperados, passando por dificuldades, seja doenças físicas, sejam doenças da alma, seja problemas de ordem financeira. E a gente sabe que as coisas não estão fáceis, mas então se você vê uma pessoa desesperada, né, que a gente consiga com a nossa palavra levar uma gotinha de esperança, que se consigamos levar um pouquinho de paz e tranquilidade àquela pessoa. E nós temos que lembrar de uma frase que eu sempre coloco também, que Deus se serve das pessoas para auxiliar as próprias pessoas. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, com um problema, Deus não vai se materializar aqui, ou vai mandar um anjo aqui se materializar, um espírito de luz, vir aqui e dar um recado para nós. Ele se serve das mais diversas formas de instrumentos, sobretudo por nós. Então, que a gente consiga ser um instrumento para levar a paz, a esperança e a fé a quantos corações que estão necessitados de um consolo. Que a gente tenha também a caridade de ouvir, de saber ouvir e saber calar. É muito importante essas duas questões, saber ouvir e saber calar. E às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue ficar de boca fechada. A pessoa vem falar alguma coisa, a gente já quer responder, ou a gente já quer dar a receita para ela. E ela às vezes só precisa que a gente escute. Que a gente escute. Que a gente não fique sendo, né, como que eu diria? A gente não fique sendo aquela pessoa que já vai falando sem analisar o que a pessoa está querendo dizer, às vezes com aquela palavra, com aquela frase. E o João Carlos dizendo que os amigos são anjos enviados por Deus, né? Olha lá, a Babita vai fazer dia 20, faz um ano de canal também. O nosso é dia 28 de outubro, salvo engano.
salvo engano. Continuando aqui, retira o ódio do teu coração, porque este sentimento é um veneno a corroer-te a alma. Um veneno a corroer-te a alma. Olá, João, boa noite, seja bem-vindo. O silêncio também é uma dádiva, né, Leila? E também uma prece. Olha, retirar o ódio do coração. Eu estava falando exatamente na palestra de hoje o quê? Que nós, ao longo da jornada evolutiva, nós já trazemos a nossa mochila carregada de pesos. Esses pesos são as nossas provas e as nossas expiações. Só que nós vamos, ao longo da jornada, catando muito lixo. Nós vamos catando muito lixo, né? Olá, Déia, boa noite, seja bem-vinda. E esse lixo faz o quê? Esse lixo é o que a gente vai pegando ao longo do caminho desnecessário, como a mágoa, o ódio, a inveja, a intemperança, a impaciência, a maledicência. E a gente vai pegando esse monte de lixo e vai colocando na sacola, na mochila que a gente traz. Então, o que ele está colocando para nós é muito importante, retirar o ódio do coração. Gente, se você já ter raiva já é difícil, já é ruim, imagina quem tem aquele ódio no coração. A gente tem que se libertar, a gente tem que se liberar, a gente tem que, como que eu diria, não ficar pegando pesos desnecessários, que a nossa jornada já é difícil naturalmente, por tantas provas, por tantas dificuldades do caminho, e a gente ainda vai ajuntando mais lixo. A gente vai parecendo um lixeiro, né, que vai pegando lixo e vai jogando lá na nossa mochila. Olá, Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então vejam como é importante retirar do nosso coração o ódio, a inveja, o ciúme, todos os sentimentos que não fazem bem para nós. Todos os sentimentos que não fazem bem, vamos jogar fora. Isso não nos pertence. Se nós estamos aprendendo um pouco a doutrina espírita, significa o quê? Que chegou a hora da gente mudar. Para continuar fazendo sempre a mesma coisa, fica difícil. Fica difícil. Ele vai falar da felicidade agora para nós. Recorda-te que a felicidade não mora além das estrelas, nem reside nos cofres abarrotados de ouro. Seu endereço exato é a consciência tranquila pelos deveres retamente executados. Olha só. Então, eu vou ser feliz quando eu habitar as estrelas, os mundos felizes, os mundos ditosos. É como a gente pode pensar aqui, né? Ele está dizendo que a felicidade, ela não reside além das estrelas e nem tampouco nos cofres abarrotados de ouro, mas no endereço exato da consciência tranquila pelos deveres retamente executados. E uma vez fizeram uma definição de santo. Santo nada mais é do que um ser humano como nós, que cumpriu rigorosamente todos os seus deveres. Seus deveres, nada além disso. Aquela definição lá do homem de bem que está no Evangelho, né? E a gente coloca, né, na verdade, o homem de bem no sentido amplo, geral, né? Não sou homem, mas a mulher de bem, no sentido geral da expressão, que aquele homem de bem não é nem não está falando lá o espírito de luz de bem. É um homem, um ser humano comum como nós. Então, aqueles preceitos que, se nós tivermos a consciência tranquila, nós podemos ter o maior tesouro, que é a nossa felicidade. Olha lá o João Carlos dizendo que é difícil encontrar a felicidade que a gente sempre busca fora de nós. E quantos de nós não corremos atrás da felicidade? E tem até um desenho, né, que às vezes a gente fala assim, né? Parece assim um burrinho caminhando com uma coisa na cabeça assim, que tem uma cenoura na frente. E ele vai sempre correndo em busca daquela cenoura, que é uma ilusão, porque ele não vai jamais conseguir aquela cenoura, que ela está ali na frente dele, presa por uma vara, e ele vai correndo atrás daquela cenoura. E muitos de nós vivemos assim, buscando desnecessariamente
os bens materiais, aí você conquista aquele bem material, dali a pouco ele já não te satisfaz mais. Ou você buscar os valores reais, não os valores efêmeros, que você fica feliz por um momento, dali a pouco já não te satisfaz mais. Então fica vazio. Olá, Tom, boa noite, seja bem-vindo. Fica muito vazio. Então buscarmos a nossa felicidade dentro de nós e como ele recomenda para nós. O endereço exato da consciência é a consciência tranquila pelos deveres retamente executados. Agora uma outra questão também muito para as nossas reflexões, né? Cessa toda lamentação suscetível de despertar contra ti a antipatia dos outros. Toda pessoa que muito reclama da existência denota nada ter feito de bom em prol da vida e da humanidade. Gente, como é difícil você conviver com uma pessoa que só vive reclamando. Ela reclama disso, se está calor porque está calor, se está frio porque está frio, se está chovendo porque está chovendo. Sempre reclamando de alguma coisa. Não acha um momento sequer para agradecer. Não acha um segundo sequer para agradecer. Amelina, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós precisamos mudar o foco. E cuidado, né, que conforme mais o tempo vai passando, para a gente não entrar nessa energia, porque reclamar acaba sendo um vício. E se a gente não presta atenção, a gente acaba entrando nessa vibe, nessa energia, e depois é difícil de sair. A gente tinha que pensar assim, toda vez que eu for reclamar, eu começar a pensar em algo que eu tenha a agradecer. Algo que eu tenha a agradecer. E nós vamos olhar que nós temos muitas, mas muitas coisas a agradecer. A gente não precisa, antigamente fala assim, olha um pouco para trás. Não, você não precisa nem olhar para trás. Olhando para o lado, a vida de uma outra pessoa, do seu amigo que seja, o que vai acontecer? Você já vai ver que você tem muito a agradecer. Muito a agradecer. Olá, Liz, boa noite, seja bem-vinda. Então, não vamos ser nós essas pessoas que estão sempre reclamando. E vejam o que eu estava falando para vocês, que o ato de reclamar, além de ser um vício, e se nós não prestarmos atenção, o que vai acontecer? A gente vai entrar naquela energia. E se você começa, é muito comum, né, a contaminação da fila, que a gente diz, né? Ou de uma lotérica, de um banco, ou de um mercado, que seja. Se você tiver na fila, tiver uma pessoa reclamando de alguma coisa, dali a pouco a fila inteira se contamina. A fila está quietinha, está boazinha lá, todo mundo pacientemente esperando a sua vez ser atendido. Aí começa a falar de alguma coisa, já reclama do calor, reclama do frio, ou reclama do preço da gasolina, ou reclama disso, daquilo. Aí a fila inteira se contamina. E se a gente não tomar o cuidado devido, a gente vai se contaminar também. Porque esse efeito de reclamar é como, vamos supor, você ter uma batata podre num saco de batatas boas. Vai chegando, vai contaminando todo mundo. Então nós temos que nos proteger. O vigiar e orar é até nessa questão da reclamação. E preste atenção, a gente tem que começar a prestar atenção ao longo da nossa vida. Eu lembro até de uma coisa muito interessante que o Ariovaldo aqui do Instituto Eurípides Barçanufo uma vez comentou. Ele usou como referência o próprio Jerônimo, que ele estava com uma dor por conta do nervo ciático que estava incomodando e tudo mais. E aí o que acontece? Ele lembrou que o Jerônimo, né, as dores que o Jerônimo sentia, falou, poxa, quem sou eu para reclamar de uma simples dor do nervo ciático, quanto o Jerônimo tinha dores atrozes, né? O elevador da Flavinha é diferente, né, João Carlos? Porque quando a pessoa começa a reclamar lá no elevador, a Flavinha já vai com uma boa, já puxa, nossa, tá chovendo, mas que bom, pelo menos limpa o ar. Tá isso, a Flavinha sempre vai buscando uma. A Leila dizendo, sem dizer que isso também nos traz muita doença, sim. Porque veja uma situação, você está reclamando de uma determinada coisa.
que é reclamar? É clamar novamente daquilo que acontece. Daquilo que você não está querendo, você fica pedindo novamente. Então está reclamando, está clamando novamente. E quando a gente agradece, o que a gente que fala, né? A graça desce. E a gente agradecendo, sermos gratos, mas de verdade, de coração, né? Não é, eu sou grato a Deus pela vida, não sei o quê, dali a 2 minutos está reclamando de novo. Então vamos prestar atenção, vamos ser um pouco mais atentos. Sabe o vigiar e orar? Vigia a gente também, sabe? Vamos nos vigiar, vamos nos olhar nos olhos, né? Escutar as nossas falas, prestar atenção no que estamos fazendo na nossa vida, a cada dia. E aí a gente joga 919 do Livro dos Espíritos para a gente refletir. Vale também nessa questão. Olá, Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Continua dizendo aqui, ó. Se sabes que Deus é justo, por que achas a vida difícil e a cruz pesada? Bom, veja que coisa interessante, né? A gente não sabe, né? Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente bom e justo, o que eu tenho a que dizer? Então, se acontece alguma coisa comigo, Deus está errado. Cristiano, boa noite, seja bem-vindo. Então, Deus não é justo. Ah, não, porque aconteceu tal coisa para mim. Espera um pouquinho. Por que só para você? E quando acontece com o outro? Ah, não, aí Deus é justo. Que Deus a justiça divina tarda, mas não falha, não é assim que as pessoas falam também? Como se Deus agisse assim ao nosso bel prazer. Né? Se a pessoa te faz alguma coisa, Deus, como é que fala que as pessoas colocam? Deus é maior, não sei o quê. Eu não lembro. É justo só se me convém, né? Eu não lembro exatamente como que é a expressão. Mas o pessoal usa com muita frequência, né? Que a justiça divina tarda, mas não falha, coisa desse tipo. Poxa, Deus é soberanamente bom e justo. E se Ele é soberanamente bom e justo, o que nós vamos reclamar do nosso fardo? Né? A nossa cruz é pesada? Poxa, vamos trocar com a do companheiro. Será que a gente aguenta? Se a gente tem condição? A gente só olha para o lado de fora, né? A gente olha assim, a paisagem é bonita, maravilhosa. Vai pesar a mão de Deus, alguma coisa assim, João Carlos. Então eu falo assim, você vê a vida de uma pessoa, nossa, olha, eu tenho inveja daquela pessoa, eu queria ter a vida dele. Sim, será que você queria? Aí vai passar pelas mesmas situações que ele passou, vai estar calçar o mesmo sapato, habitar ter a mesma vida. Tarda, mas não falha, é verdade, Leila. É isso aí mesmo. Então, poxa, se você for fazer a mesma coisa, passar pela mesma situação, você vai reclamar da sua vida, vai querer a tua de volta rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Então a gente reclama demais, né? E eu estava até falando na palestra de hoje, que a gente reza, a gente não sabe rezar o Pai Nosso. Porque quando a gente está rezando o Pai Nosso, que a gente fala assim, né? A oração que Jesus ensinou para a gente orar ao nosso Pai, que é Deus. Que seja feita a vossa vontade. Tá bom, né? Que legal, aprendi, sei decore salteado o Pai Nosso. Mas na hora do vamos ver, né? Alcinda, boa noite, seja bem-vinda. Na hora do vamos ver, a gente quer que seja feita a nossa vontade, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma, na cor, no modelo, tudo do jeito que a gente quer. E a gente não deixa Deus ser Deus, porque Deus age certo, no momento certo, na hora certa, não é na hora que a gente quer. Não é na hora que a gente quer. E muitas vezes aquilo que a gente está pedindo, implorando que a gente quer alguma coisa assim, Deus fala não, naquele momento é para o nosso benefício. E a gente vai ter a certeza de no futuro agradecer por aquilo que a gente, não ter acontecido aquilo que a gente pediu. A Maslova dizendo, fazer mais, reclamar menos. A gente é muito papo e pouca ação. Então está na hora da gente aprender um pouquinho mais, né? Aprender um pouco mais.
Uma outra questão aqui também que ele coloca é: todo aquele que foge à verdade por temor à responsabilidade está criando para si mesmo embaraço maior, porque Deus não muda as suas leis por causa dos nossos caprichos. Ao João Carlos, quando é feita a vontade de Deus, dele a gente resmunga. Então olha aqui uma outra questão na mesma sequência. Olá, Rosimeire, boa noite. Quando a gente foge à verdade, por temor da responsabilidade, a gente tem responsabilidades perante esta encarnação. Nós estamos criando um embaraço maior, porque ele diz assim, porque Deus não muda as suas leis por causa dos nossos caprichos. Então a gente tem que aprender a aceitar mais as coisas. Aceitar um pouco mais é confiar cegamente nas mãos de Deus. Porque a gente fala assim, eu tenho fé. Será que eu tenho fé? Ou eu acredito que eu tenho fé? Aí eu acredito que eu tenho fé, então tá. Na hora não tá tudo bem, você tem fé em Deus, você fala maravilhas, você fala coisas magníficas. E na hora da dificuldade? Na hora da dor? Na hora do sofrimento? A resignação, exatamente. Ser resignado, como a Cinda está dizendo aí para nós. Então, na hora do sofrimento que nós vamos provar a nossa fé. Porque quando tudo bem é fácil. E Deus não vai mudar, não vai derrogar as suas leis para atender os nossos caprichos. Quem que a gente acha que a gente é? Né? O João Carlos sempre fala também, ele traz com muita propriedade aquele vídeo do Mário Sérgio Cortella, quando a pessoa chega para ele e fala assim, você sabe com quem você está falando? E aí ele fala, você tem tempo? Aí ele vai contar toda a trajetória, né? A nossa insignificância frente ao universo. A insignificância, a gente se acha a última bolacha do pacote. E que Deus tem que submeter às nossas vontades, aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Ser fiel a Deus, ser temente a Deus, implica, na verdade, num outro sentido. Um sentido mais amplo, mais profundo. Olá, Soraya, seja bem-vinda. Então, aceitar os desígnios de Deus é resignação. Porque se a gente sofre com reclamação, não vai valer nada esse sofrimento. Não tem validade nenhuma. Não vai nos habilitar a nada. É como a gente estava falando assim, né? Rezar o Pai Nosso declamando, pura e simplesmente. Se a gente for falar assim, não chega aqui, 2 centímetros acima da nossa cabeça. Como que vai atingir as esferas luminosas se a gente ora o Pai Nosso declamando, pura e simplesmente, sem prestar atenção naquilo que a gente está falando? Porque se a gente ora, a gente tem que estar conversando com Deus. E aí se você fala que seja feita a vossa vontade, então você está dizendo para Deus que seja feita a vontade dele, naquele exato momento, naquela situação. E ele coloca para o final para nós, né? Pergunta a ti mesmo, que estou fazendo de bom e de útil que me coloque acima dos animais? Olha só, essa daqui ele coloca, né, fecha com chave de ouro. E os animais, né, embora a gente considere os irracionais, eles são muito mais humanos, se for pensar, você vê muita comportamento dos animais que você fica abismado, né? Eles são muito mais humanos que muitas pessoas declaradas seres humanos que não são humanos coisa nenhuma. Porque o animal, quando ele mata para suprir as suas necessidades dentro da cadeia alimentar. Ele não mata um semelhante, ele vai em busca da caça por uma questão de sobrevivência, diferentemente do ser humano que, além de matar vários animais, né, pelo prazer de matar, né, caças, essas coisas assim que ainda existe, né, ainda assim, para tirar a vida de um ser humano é 2 palitos para muitas pessoas. Então, essa perguntar assim, o que estou fazendo de bom e de útil, entra novamente na questão 919, essas reflexões. Então, a gente precisa colocar em prática aos poucos, né?
João Carlos, o problema está no abuso do livre-arbítrio. Então vamos lembrar, né, fazendo uma recapitulação da mensagem. Usarmos de sinceridade e de bondade para com os nossos irmãos, da mesma forma que nós gostaríamos que eles fizessem para conosco. Usarmos as nossas palavras como sementes de luz para florir a paz, a esperança e a fé. Tirar o ódio do nosso coração, o rancor, a mágoa, o ressentimento, porque isso faz mal para nós. Então vamos jogar fora. E lembrar, como ele está dizendo aqui para nós, né, que a felicidade significa consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. Coloca também para nossas reflexões a lamentação, que essa lamentação só vai gerar antipatia para com os outros, dos outros para conosco. Falar também da justiça de Deus, que Deus é soberanamente bom e justo. E lembrarmos finalmente que Deus não muda suas leis por conta dos nossos caprichos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui no finalzinho aqui. Alcinda falou, devemos ter fé e serenidade para que a nossa resignação seja confiante. Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Temos que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. E que nós então usemos essas ponderações que o Jerônimo passou para nós, para que a gente consiga prestar mais atenção no nosso dia a dia. Não levarmos uma vida numa roda viva. Levarmos a vida prestando atenção aos mínimos detalhes, como estamos falando, como estamos agindo, como está sendo o nosso comportamento frente aos outros e frente a nós mesmos. Essas eram as ponderações do Jerônimo, tá? E para amanhã ele vai falar de fidelidade, tá? A fidelidade, então ele traz para nós esta lição deste livro que a gente está estudando, que é De Mãos Dadas com Jesus, tá bom? Vamos ver o sentido que ele vai trazer da fidelidade. E o Jerônimo, como sempre, né, não vai apenas se ater à fidelidade conjugal. Ele vai, obviamente, falar da fidelidade conjugal, mas também vai falar de outros tipos de fidelidades. Tá bom? Fica o convite, então, para estarem conosco amanhã, às 22 horas, logo após o encontro espírita que está entrando amanhã às 21 horas, com os nossos amigos João Carlos. Esqueci de falar do João Carlos, hein, João? Desculpa aí. João Carlos, a Flavinha, a Rô e o Anderson do Gurizada Espírita. Então, às 9 horas, estejam com a gente assistindo aí o Encontro Espírita. Às 22 horas estejam conosco aqui para a gente estudar a mensagem Fidelidade. Agradeço de coração cada um de vocês que esteve aqui conosco. Convido para estarem também na sequência, né? Para nossas vibrações. Não entendi muito. Costuricidade. Seja bem-vinda. O João Carlos estará fielmente por aqui. Então amanhã João Carlos provavelmente vai estar abrindo a live do Encontro Espírita. O João Carlos, que já foi chamado o Rei das Lives, né? Amanhã está de volta juntamente com o Guri. Então agora nós vamos fazer as nossas preces. Eu convido a todos aqueles que se sentirem confortáveis, com vontade, colocar um copo com água, rogando a fluidificação dessas águas, pedindo também, né, para o Centro Espírita Taperinha de Jesus e o outro centro que a Babi falou, que eu esqueci, que é o nome do outro centro aqui. Deixa eu ver aqui, lembrar do centro aqui. Irmã Gertrudes, tá? Taperinha de Jesus e Irmã Gertrudes, que estão passando por dificuldades lá. E também Obrigado, Masluva, obrigado pelo feedback. Venha mais vezes com a gente. Aqui nós temos um grupo de amigos queridos e a gente faz
essa interação aqui muito gostosa. É muito prazeroso estar aqui e a gente está sempre junto. Esteja à vontade, venha mais vezes conosco, tá bom? Então agora eu vou convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água. Nós vamos fazer as nossas preces. E assim, queridos amigos, estamos todos juntos, reunidos em pensamento e em coração. Convidamos a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente e deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que nos transporta até um belo e maravilhoso jardim. Um jardim com relva verde, com flores das mais diversas cores, rosas, amarelas, vermelhas, azuis, violetas, brancas. De todas as cores podemos imaginar várias e diversas cores neste jardim magnífico. E vamos caminhando por este jardim com os pés descalços. Nós vamos caminhando por ele, sentindo ainda a relva úmida pelo orvalho da manhã, sentindo aquele frescor nos nossos pés. Tomamos uma inspiração profunda e sentimos o leve frescor da brisa que nos envolve e também o perfume que emana das flores. Vamos caminhando por esse jardim. Em nossa direção uma pessoa vem caminhando em passos firmes, e ao aproximar-se dele, notamos o nosso Mestre Jesus, que estendendo os braços para nós, corremos até ele como crianças ávidas de um carinho, de um afeto. Ele nos abraça afetuosamente e sentimos o calor do seu coração pulsar junto ao nosso. E a ele vamos dizer: Mestre querido, abençoe a cada um de nós que está aqui neste momento, nesta live. Abençoe a quem já veio, precisou sair ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que nos pediram preces, em especial para nossa querida Cláudia Aparecida Tropel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e Adriana, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Lázara Bombarda Sôndego, Maria do Carmo Mendonça, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Olívio Gregório de Jesus, Luciana da Silva Moreira e família, Diângelo do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira Coimbra, Iago Monteiro. E também pelo Centro Espírita Taperinha de Jesus e pelo Centro Espírita Irmã Gertrudes, e também rogando a espiritualidade superior que possa abrandar as chuvas na região sul do país, sobretudo em Joinville, a região ali de próxima a Florianópolis, possa abrandar um pouco as chuvas
E rogamos, Mestre, também que olhe pela humanidade inteira, pelos tantos irmãos que estão sofrendo perseguições ao longo da jornada, os nossos irmãos refugiados, aqueles que perderam seus lares, vítima de catástrofes ou das guerras, irmãos nossos que padecem também nas prisões, cadeias públicas e penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que ainda perambulam pelas ruas sem ter um teto, sem ter um lar. Ampare-os, Mestre, e ampare aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, aqueles que partiram para o plano espiritual. Possa também, Mestre, dar o consolo aos familiares que aqui ficaram. E a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas se transformem em remédio lenitivo, de acordo com as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Mestre, que assim seja. Agradecidos que somos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos juntos, num só pensamento, num só coração. Agradecendo também a Mãe Santíssima, a nossa Maria de Nazaré, a Nossa Senhora querida, por tantas bênçãos concedidas a cada um de nós. E cumprimentando, em nome de Meimei, a todas as crianças, pelo Dia das Crianças, rogamos que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.